ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, nosso bom pastor. Te amamos, Senhor. Glória a Jesus. Bom dia, né? Se possível, bom dia. Depois desse tsunami de graça, de unção, de presença, até a gente se recompor aqui, né? Eu tô meio estragado aqui, mas eu sobrevivi. Eu estou sentado aqui porque eu estou vindo de uma cirurgia das varizes. Amanhã completam 15 dias e eu estou na fase de recuperação. Eu sinto algumas dores, porque foi um procedimento muito delicado. Uns 70 pontos nessa perna e mais uns 10 aqui. Então eu não posso ficar pressionando, né, essa parte aqui que está muito delicada ainda, sensível. E é um dos motivos de eu não ficar até o fim hoje com vocês, gostaria muito. Mas depois disso aqui eu vou ter que voltar para a caverna do adulão. E ficar quietinho lá. Mas eu queria, um privilégio muito grande estar com vocês, entre vocês, conhecer essa parte do ministério da Bethel lá dos Estados Unidos, a Liv e todos esses alunos preciosos. E eu estou muito feliz por isso. Estou acompanhado aqui da minha filha, Mariana. Eu ia falar Juliana. Fica em pé, Mari. Mariana Campos. Ao lado dela, meu genro, agora filho, Thales. Fica em pé, Thales. Esse rapaz. E também da Tatiane, que é uma filha do coração. Fica em pé, Tati. Vamos receber. Obrigado. Eu fiz questão de destacar isso porque a mensagem que está colocada nessa simples expressão e manifestação são as conexões do céu.
Deus tem me levado a andar nesse caminho, traçado por Ele, gerado por Ele, conexões do céu. Deus conectando as pessoas. O que é mais interessante no meu caso, que independe da faixa etária. Eu estou com 70 anos, né? Mas alguns que eram jovens na época deles se casaram e eles, assim, ouvindo Ademar de Campos na casa deles, os louvores, passaram isso para os seus filhos. Eu estive em Cascavel ano passado e uma jovenzinha de 15 anos estava me esperando lá no aeroporto, que queria ver o Ademar, o tio Ademar, e tirar foto. E ela chorava e eu chorei também. Falei, meu Deus, que coisa linda. Mas é por culpa dos pais, no bom sentido, né? Que influenciaram a filha nesse sentido. Então, isso é conexão do céu. Não tem mão humana, não teve carteirada, não teve imposição, não é impositivo. Nasce em nós porque está no coração de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. A aliança que eu fiz com Abraão prescrevi a 1000 gerações, diz o Salmo 105. Então, nós estamos conectados. Eu sou você, você é eu. Tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Bom, se você não quiser ser eu vou ser você e pronto. E eu estou conectado com você e glória a Deus. Amém, Jesus? Em segundo lugar, eu estou com a Bíblia aberta aqui, bem no meio dela, onde há a divisão entre o Novo e o Velho Testamento. Eu quero entregar uma chave para você nesta manhã. Quer? Só vocês que falaram amém, os outros. Você quer essa chave? Resumindo, a chave que eu quero entregar significa a capacidade em Deus, não é intelectual, de você compreender o propósito desse livro. Você quer conhecer isso? Por que que existe a Bíblia? Por que que eu tenho que ler a Bíblia? Por que que a Bíblia é prioridade na minha vida? Eu preciso saber. E obtendo essa resposta, a reação é positiva. Porque a Bíblia é dividida entre 2 livros, entre 2 partes. A velha aliança e a nova aliança, o velho pacto e o novo pacto. Se você e eu, meus queridos, não entendermos o que isso significa para Deus, eu não sei o que vai ser o nosso ministério e o nosso cristianismo. Porque Deus dá um valor para isso imenso. Isso nasceu no coração de Deus, é um Deus de aliança. Então Ele se registrou isso aqui. Está registrado a velha e a nova aliança, o velho pacto e o novo pacto. E Deus, olha que coisa maravilhosa. Eu sou mó fã do Senhor. Deus elegeu um protagonista nesse processo. Você sabe o nome dele, né? Você sabe o nome dele? Eu vou dar só as iniciais do nome dele. Jesus Cristo. O grande protagonista desse projeto eterno chama-se o Senhor Jesus. Deus elegeu. E quais são as prerrogativas dele? Quais são as qualificações dele? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. Ele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. No princípio, Jesus estava lá, haja luz e o verbo estava lá. E mais do que isso, você aprende com o evangelista Lucas, que Jesus, ao estabelecer a nova aliança, Ele cumpriu a lei de Moisés, os salmos e os profetas, para estabelecer uma nova aliança. Mas tudo que aconteceu na velha, Jesus cumpriu. Todo o Velho Testamento, Jesus cumpriu. A lei, dificílima, Jesus trouxe para si. Cristo, diz o escritor aos Gálatas, Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porquanto está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus.
cumpriu os salmos. Na classificação do livro de Salmos, estudando sobre isso, você vai ver lá que há uma categoria chamada de salmos messiânicos. Este é o dia que fez o Senhor, por exemplo, Salmo 118. Refere-se ao dia da ressurreição, o domingo. Tu és o santo que habita no meio dos louvores, Salmo 22. Hebreus capítulo 2. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, anunciarei teu nome aos meus irmãos. Jesus cumpriu os salmos, querido e querida. E os profetas. A Bíblia diz que todos os profetas, desde Samuel, falaram do Cristo. O ministério profético autêntico, a essência dele é Jesus. E no Atos 3:25, o escritor Lucas diz assim: vós sois filhos dos profetas. Você é filho dos profetas, filha dos profetas. E da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, dizendo: na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus salvou você para você entender sobre estas alianças aqui. E se você não quer entender, você não é filho dele. Se você passa de largo em relação a isso, meu querido e minha querida, você está indo num caminho perigoso. Porque Deus não vai abrir mão disso. Isso aqui tem a ver com a eternidade. Tem reflexos, repercussões, resultados eternos. A partir dessa vida aqui. Então essa é a chave. Curtiu? Dá um like aí. Cada vez eu tenho proposto, estabelecido no meu coração, cada vez que eu vou ler a Bíblia, eu vou com essa ótica, com essa lente. Eu vou entrar na velha e na nova aliança. Nenhuma é mais importante do que a outra, elas se completam. A nova só teve sentido por causa do que foi profetizado na velha. Jesus foi cumprindo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na velha aliança, o sangue oferecido no sacrifício, nas ofertas, os holocaustos, era sangue de animais, de bichos. Mas no Hebreus capítulo 9 diz que Jesus não entrou no santuário com sangue alheio, com sangue de bodes, mas com o seu próprio sangue. Ofereceu uma única oferta e aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Vamos aplaudir Jesus. Agora, há uma condição para você e eu vivenciarmos esta coisa grandiosa demais. Tão grande que eu nem sei falar direito sobre isso. Mas eu estou descobrindo esses dias. Deus leva a sério as suas alianças. Os seus pactos. Deus leva muito a sério. Eu não posso apequenar aquilo que Deus engrandeceu. É algo muito grande. Custou a morte de Jesus, meu querido. Por que a gente toma ceia? Porque é um ritual? Porque está programado para todo o primeiro domingo do mês na nossa igreja? Não é por causa disso aqui. Deus de aliança. Fazer em memória de mim. A ceia tem 3 características. A ceia é celebração. A ceia é um memorial. E a ceia é proclamatória. É uma proclamação, anunciais. Fazem em memória, memorial. Tomai e comei, celebração. Eu não posso tomar a ceia sem essa consciência. E sem essa consciência. Examine-se o homem a si mesmo, diz Paulo em Coríntios 11. Nós não podemos ser levianos, inconsequentes, superficiais. Não podemos apequenar o que Deus engrandeceu. Uma tentação que a maioria de nós temos, para não dizer todos nós, é de querer humanizar o que Deus eternizou, divinizou. Vou dar um exemplo.
Eu trabalho com música há quase 50 anos. Gravando, compondo, ministrando, etc. Eu posso, de repente, entrar num esquema de fazer uma música do meu jeito, do meu gosto. Com a minha ideia, com a minha subjetividade. Contar minha história, ficar contando história na letra da música. É uma opção que eu tenho. Isso chama-se, sabe o quê? Humanizar o que Deus eternizou. Sabe por quê? Que a música tem raízes na eternidade. A adoração tem raízes na eternidade. Você sabia disso? Pela Bíblia? Jó 38, 4, 7 diz, do 4 ao 7. Onde estavas tu, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra, quando eu estendia as suas medidas. Criação. Deus estava na criação. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Cantavam o quê? Música. Onde? Na criação. Antes da criação. É profundo isso. Então eu não tenho direito de humanizar o que Deus eternizou. Eu até posso fazer, mas eu vou ter que dar contas depois. Vou ser chamado ali para aquela salinha do quebrantamento. Pelo Senhor. Por que você fez aquilo, Ademar? Não, porque, não sei, eu estava naquela vibe, etc. Tal. Todo mundo estava fazendo, eu fiz também. Então, agora, você vai tomar uma surra espiritual. Então, essa é a chave, queridos. Agora, a condição para isso. Daqui a pouco eu vou encerrar, tá? Não vou esticar, não. O mais importante é a gente se deixar trabalhar pelo Senhor, para entender. Uma das orações que eu tenho feito, se isso servir para você, tudo bem. Eu tenho orado, Senhor, eu quero conhecer a tua mente, o teu coração. Eu não quero só ficar orando, Senhor, abençoa o que eu vou fazer, abençoa. Não, Senhor, eu quero entrar mais nesse. Eu quero conhecer teu coração, o que o Senhor pensa, o que o Senhor sente. Olhando para esse mundo, o que é que o meu Pai pensa e sente, eu quero sentir também. Porque é isso que vai me levar a orar adequada e inteligentemente. E Deus tem me dado uns insights aí que eu fico até assustado. Às vezes eu falo, para. Respeita a minha estrutura, Senhor. Segura aí. Eu não sou tudo isso aí que você está pensando de mim, não. Segura a onda aí, Pai. Para que eu não só entenda, não só tenha a revelação dessa chave, mas para que eu viva intensamente, diariamente, eu preciso ter uma experiência como Paulo teve. É baseado na história de Paulo que eu vou dar essas dicas aqui rapidinho. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo se apresenta assim. Esse Paulo é tremendo. Eu vou ler só uma parte do versículo. Paulo fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Só que no original a palavra é escravo de Jesus Cristo. E na carta escrita a Tito, Paulo se apresenta assim: Paulo, servo de Deus, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então já vou responder logo a pergunta. A chave para entender a grandeza, a dimensão, aprofundar-se, viver e internalizar essa velha e essa nova aliança é ser servo. Pode não ser nenhuma novidade. Eu também não estou preocupado com novidade, mas eu estou falando do que eu estou vendo na Bíblia. Porque eu quero isso. O céu é um lugar para servos. No céu não há lugar para estrelas, para grandões, para gigantes da fé. No céu é um lugar para servos, adoradores. Uma das palavras no Novo Testamento traduzida para adoração é latreia, que significa serviço.
Todo adorador é servo. Todo servo é adorador. Deus colocou dons e talentos em mim, inspiração para compor, para eu servir. Eu sou servo. Sou servo dele, da igreja dele, das pessoas. Não estou pleiteando reconhecimento, elogio. Nunca busquei isso, porque lá atrás, quando eu comecei, há 50 anos atrás, não tinha essas coisas. Não se falava sobre isso, não tinha mídia. Aleluia. Não tinha rede social. Era uma delícia. Eu não sou saudosista, só estou contando uma história aqui. Mas que eu sinto falta daquele esquema lá. Não. Oh, meu Deus. Não tinha como divulgar o seu trabalho, o seu projeto, o seu lançamento. Não tinha. Era boca a boca. Eu fiz parte de uma equipe de Vencedores por Cristo em 1980, a 33ª. O pastor Lamartine fez também antes de mim. O pastor Lamartine é mais assim, desde o Gênesis, né? Eu sou mais... Brincadeira. Das vezes que eu vim ministrar aqui, ele sempre propõe que eu cante a vitória. E ele toca no piano. Ah, uma delícia. A vitória é daquele que... Você já viu ele tocando piano? Ah, é lindo demais. Eu às vezes até paro, fico só olhando assim. Que coisa, né? Porque ele toca com tudo. Com a alma, coração. Estou falando muito, né? Não? Paulo escravo. Paulo não se apresenta o grande apóstolo Paulo, que agora ele se apresenta como servo. Servo é o que ele é, escravo é o que ele é, apóstolo é o que ele faz. A gente quer dar título para aquilo que é obrigação, que é missão, que é serviço. Qual é o seu nome? Apóstolo Ademar. Mas na sua identidade está escrito apóstolo Ademar? Que quiser mesmo, eu sou evangelista Ademar de Campos. Mas na sua identidade consta essa? Não, lá está só Ademar. Ah, tá. Então Ademar é você. Evangelista é o que você faz? É isso aí. Então tá. Eu sou pastor. Pastor é o que eu faço. Mas de Jesus, eu sou escravo. Ninguém me ensinou, ninguém me impôs, ninguém me obrigou. A Bíblia e o Espírito Santo. Paulo teve que ter uma experiência antes de se tornar filho e, consequentemente, escravo de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Caminho de Damasco com cartas autorizadas, que o autorizava a prender os cristãos. Ele deparou com Shekinah, a glória de Deus. Caiu sobre Paulo e ele foi lançado ao chão. Ele ouviu o Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Começou aí. Escravo é aquele que tem um Senhor. Esse foi o encontro de Paulo com Jesus. Ali ele se tornou filho e escravo de Jesus. Filho de Deus, escravo de Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Eu te mostrarei o quanto você deve sofrer por causa do meu nome. Sabe, esse cristianismo Nutella que está por aí hoje. Desculpa aí. Escapou. Midiático, performático, não tem nada a ver com o que a palavra está falando, de Deus está falando. Nós precisamos, eu e você, precisamos ter uma experiência real com Jesus. Um encontro marcante, definitivo e processual. É contínuo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz Oséias 6. E prossigamos conhecendo, prossigamos nos aperfeiçoando, nos transformando, nos convertendo ao Senhor. Porque cada verdade revelada é uma transformação aplicada em você. Quando eu falei com vocês sobre o negócio da velha e da nova aliança, eu comecei a ler versículo, falei: meu Deus, eu estou longe do paraíso aqui. Eu quero isso aqui, eu me converto, faço o que é para fazer, Senhor? Se converta de novo. Tá bom, eu vou me converter de novo. Porque a verdade revelada, ela é eterna.
Não é um achado, eu pesquisei, eu sou sabido da Bíblia. Não é isso. Não é isso, meu querido e minha querida. Nós precisamos ter experiências diárias com o Senhor, individuais. Sem hora marcada. A hora que Ele quiser. Eu estipulo que o meu tempo com Deus... O tempo com Deus são 24 horas. Mas se quiser marcar um horário, fica free. Mas Deus pode quebrar esse esquema aí e falar: agora eis-me aqui, eu me apresento diante de você, Demar, eu tenho algo para falar com você agora. E recebe aí em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quantas vezes eu não andei aqui nas ruas de São Paulo dirigindo, e de repente um insight do céu me alcançou. Não era hora de devocional, mas o relógio de Deus estava desgovernado. E Ele veio e Ele se apresentou. Eu não tinha nem o que falar. Fica sem palavras com essa presença, que se manifesta quando Ele quer. No relógio dele, que é desgovernado. Homem de guerra é Jeová. Já ouviram essa música? Já ouviram essa música? Se você não ouviu, você não é raiz. Não, eu estou brincando. Brincadeirinha. Sabe como essa música nasceu no meu coração? Tomando banho embaixo do chuveiro. Me preparando para um culto. Eu falei: Senhor, agora não, Senhor. Eu estou tomando banho. Mas ele não respeitou, não. Eu não tenho moral com ele. Isso é tão maravilhoso. E quando eu estou lendo a Bíblia, que tem um momento da leitura de manhã, ali eu me desligo. Às vezes eu estou na sequência lendo e anotando no computador o que se destaca. Aí eu estou lá, João 7,46. Por que vocês não o prenderam? Os oficiais, os sumos sacerdotes, os donos lá do templo, deram ordem aos soldados para que fossem e prendessem Jesus e o trouxessem ali onde eles estavam. Eles foram, não prenderam, voltaram sem Jesus, e os chefões disseram: por que vocês não o trouxeram? Sabe o que eles disseram? Nunca vimos. Nunca ouvimos alguém falar como ele. Naquele momento eu parei a leitura. Eu não consegui continuar mais. Sabe por quê? Eu comecei a me lembrar das vezes que eu ouvi essa voz. Os soldados ficaram sem força, sem autoridade, sem coragem de prender alguém que falava do jeito como Jesus falava e fala. Oh, Deus. Então, a condição, meu querido, minha querida, é ser servo. O servo, ele vive uma realidade de contínua junto ao seu Senhor. O Senhor o quer por perto sempre, porque o Senhor é dono dele. Jesus é meu dono? Jesus é o seu dono? Primeiro servo, depois apóstolo. Primeiro o que eu sou, depois o que eu faço. Essa é a ordem bíblica, sabia? Agora o meu ministério vai voar. Só o ministério vai voar, você vai ficar aqui. Que eu preciso dar uma recalchutada em você, rapaz. Paulo, servo, chamado para ser apóstolo, para desenvolver o apostolado. Então, primeiro, servo, escravo, depois o ministério. Segunda coisa, a partir daí você se torna servo da sua família. Lá em casa nós somos eu, pastora Aurora, Mariana, Juliana, Rodrigo, e agora com os netos, 5 netos, então são 3 gerações. Eu sou o pastor da família? Sim. Sou cabeça? Sim. Estou lá, mas eu estou com esta marca do serviço. Eu não preciso chegar e falar: eu sou o servo Ademar, humildemente, venho na vossa presença. Não tem protocolo, é prática. Servo da família, servo da igreja. Como eu amo a igreja de Jesus. Eu fiz uma aliança com a igreja do Senhor, há 30 e poucos anos atrás. Nada acontece por acaso. E eu sei que Ele levou a sério.
porque foi Ele que me inspirou a isso, Ele que me levou aqui. Então eu estou casado com a Igreja de Jesus. Ninguém muda isso. Ninguém determina. Quando uma vez um cara perguntou numa entrevista: Ademar, por que você está durando tanto tempo? 1, 2, 3, 4. Eu contei até 10 para não enforcar ele, mas eu falei: eu estou durando tanto tempo porque isso faz tempo já, né? Porque eu sei com quem eu estou, eu sei quem vive em mim, eu sei quem eu sou. Ele ficou com cara de tela azul assim, sabe? Encerrou ali a entrevista. Eu não tinha mais nada para perguntar. E eu não estava brincando e nem querendo humilhá-lo. Eu estava falando de uma verdade experimental. Eu sei quem vive em mim. Vou falar nisso, parando nesse ponto. O servo tem consciência de que o mundo não precisa conhecer a ele e o que ele faz. Seu ministério. Eu vou propagar o meu nome, Ademar de Campos, JJ. O que é JJ? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Jeová Júnior. Quarta pessoa da Trindade. O mundo não precisa de Ademar. O mundo precisa do Jesus que vive no Ademar. Se você almeja ter um projeto na sua vida, meu querido, com todo o amor e carinho de um pastor, de um pai, de um avô, estabeleça isso como um projeto na sua vida. Eu vou viver o meu cristianismo para que Jesus seja visto em mim. Sabe por quê? Que há um princípio nas Escrituras estabelecido no ensino de Paulo, inclusive no 2 Coríntios 3,18, que ele diz: todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Deus me chamou, e a mim e a você, para sermos reflexos da glória dEle. Já pensou um negócio desse? Então o mundo não precisa do Ademar, o mundo precisa da glória de Deus que está no Ademar. A glória de Deus que está em você. Que independente do ambiente, lá em casa, na brincadeira, na comunhão, na ceia, no jantar, no almoço, a glória de Deus está em nós. Cristo é em vós, esperança da glória. Oh, meu Pai, sou servo da igreja, escravo da igreja. Sou servo do mundo, estou aí para servir o mundo. Glória a Deus. Acabou o tempo já? Passou, né? Ou acabado? Não, depois os caras me matam ali fora. E o último texto aqui, João 15,15. Já não vos... Diga comigo. Já não vos chamarei. Vos chamareis. Não, vos chamarei. Servos, mas sim amigos. Sabe o que significa isso? Promoção. Você estava aqui nesse degrau, você subiu mais um. Comecei como servo, agora eu sou amigo. Não existe nada. Eu estava cantando aqui. Ser amigo de Deus, conhecer o coração do meu Pai, o que Ele sente, o que Ele pensa. Eu leio a Bíblia com essa busca. E Deus vai respondendo. E vai desvendando os meus olhos. Servo agora promovido como amigo. João 15,15. João foi levado à ilha de Pátimos para ter a experiência mais... Nossa, o que foi aquilo? Revelação de Jesus Cristo. O último livro da Bíblia. O livro mais profundo das Escrituras, se eu posso assim dizer. Mas ele é o discípulo amado, né? Que encostava nos ombros de Jesus. Mas ele não sabia o que ia ser mostrado a ele. Eu acho, né? Mas no capítulo 1, ele está lá e ele ouve uma voz por detrás dele. Quando ele vira, ele vê a figura do Senhor. Aí ele descreve: seus olhos como chamas de fogo,
seus cabelos brancos como a lã, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, da sua boca saía uma espada de 2 cortes, e a sua voz como voz de muitas águas. Quando eu o vi, eu caí como morto. Deixa eu te dar uma dica aqui, esse negócio de Senhor, mostra-me a tua glória, cuidado, hein? Eu já orei isso que eu acabei de falar. Mas de uns tempos para cá eu parei de orar isso. E todos os caras que tiveram experiência com a glória, alguma coisa neles morreu. Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. Deus falou para Moisés, se alguém ver a minha glória, não poderá continuar vivo. Quando Deus manifestar a glória dele individualmente a você, ele vai fazer morrer alguma coisa em você. Você acha que Deus vai dar de graça assim? A minha glória para alguém não está afim de morrer? Morrer para o pecado, morrer para o egoísmo, morrer para o glamour, sei lá o quê. Então, Jesus tinha reservado essa revelação para João. Não foi programado, ele não sabia. Quando eu vi, eu caí como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão e disse, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que foi morto, mas eis que estou vivo e para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escravo, amigo, revelação. Revelação. E finalizo com a frase, eu, Ademar, sou escravo de um projeto eterno. Efésios 3:11. Parece presunção da minha parte, não é não. Eu e Deus nos entendemos. Eu, Ademar, lendo a Bíblia, descobrindo essas coisas, chego à conclusão que eu sou escravo de um projeto eterno, é maior do que eu. Efésios 3:11 diz, com o fim de... diga comigo, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Se quiser mais detalhes, leia o capítulo inteiro de Efésios 3. O verso 10 diz, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida nos céus, perante principados e potestades, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Então eu, Ademar, estou casado com um propósito eterno. E não tem como desfazer isso, já está selado. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé um pouquinho? Guarde essas sementes no seu coração. E uma última palavra que tem vindo ao meu coração nesta manhã. E eu sei que é para você, porque ela é para mim também. Deus está trabalhando em mim e você. Ele vai levar a mim e você para subir um degrau acima da revelação de quem Ele é, da glória dEle, da grandeza dEle. Se prepare para isso. Amém, Jesus? Vamos dar as mãos uns aos outros. Por que dar as mãos? Porque precisamos uns dos outros. Não é um hábito repetitivo e chato. É dependência. Eu e você somos um. Senhor Deus, eu fui chamado para ser escravo de Jesus. E eu considero isso uma honra, um privilégio. Servir o Senhor da minha vida. E eu quero viver até o último dia, Senhor, com essa marca na minha alma, no meu espírito. O mundo não precisa de Ademar de Campos, mas o mundo precisa do Senhor Jesus que vive no Ademar de Campos. O mundo precisa do Jesus que vive em você, a partir da sua casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, a igreja local, a igreja espalhada na terra e a sociedade. Essa é a última hora. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar.
O rei está voltando, como cantamos aqui. Então, saia da posição que você se encontra e salte para a posição de escravo de Jesus. E olhe para a Bíblia como duas alianças: a antiga e a nova aliança. Porque aí você vai entender todo o plano de Deus. Por que da salvação, por que da adoração, por que do discipulado, por que da igreja, por que dos milagres. É por causa das alianças. Não é para ter agora, eu sou igreja, o ministério de cura. Não tem esse negócio de igreja especialista em coisa. Olha, eu sou a igreja da adoração. Não tem esse negócio, gente. A igreja é tudo. A igreja é, Paulo fala sobre isso: templo, família e corpo. Está lá em Efésios. Templo, adoração. Família, alianças e relacionamentos. Corpo, serviço. Por que a gente fica inventando que Deus não chancela? Isso é criancice. Nós somos a igreja. Habitação do Espírito Santo, pedras vivas, como diz Pedro. Sacerdócio santo, casa espiritual. O que ligares na terra será ligado nos céus. Eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Deus de paz brevemente esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Igreja! Igreja que guerreia, igreja que jejua, igreja que ora, igreja que evangeliza, igreja que discipula, igreja que adora, igreja que estende as mãos para o caído. Não vamos fatiar a igreja de Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens aberto os nossos olhos, os meus olhos. Eu preciso de mais, mas eu subo mais um degrau junto com a Tua igreja aqui reunida. Nós subimos esse degrau junto com o Senhor, sendo puxados pelas Tuas mãos. Eu oro, Senhor, invocando a Tua bênção sobre essa geração e a geração vindoura. Eu declaro a profecia do Salmo 112 sobre esta geração. Tua palavra que diz: a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Eu profetizo essa palavra sobre você, representante desta geração, sobre os filhos que virão e os descendentes. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Está escrito. Ninguém muda isso. Decreto do rei, ninguém muda. Porque acima dele não existe ninguém. Obrigado, Senhor. Eu agradeço. Agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelos ensinos que tens trazido ao meu coração. E que eu quero vivenciar isso por causa da velha e da nova aliança, em que Jesus figura como o grande protagonista. Nós amamos Jesus. Nascemos para amá-lo. Nascemos para ser reflexo da sua glória. Que privilégio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, comece a orar em línguas, querido. Comece, porque o céu está aberto sobre nós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. O Espírito Santo habita em nós. Enquanto você ora em línguas, você edifica quem está do seu lado. E a unção que está em você passa para ele, passa para ela. E todos nós seremos incendiados. E todos nós seremos cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E assim sereis cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios dos dons espirituais. Sejam cheios de profecia. Sejam cheios da palavra de Deus. Sejam cheios da autoridade de Jesus Cristo. O que ligares na terra será ligado nos céus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não temos palavras para agradecer tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz.
Vamos aplaudir o nosso Rei Jesus.